O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, insinuou aos aliados estar convencido da vitória russa. Hoje, muitos meios de comunicação publicam essa informação, citando uma agência, e escrevem que essas circunstâncias causam profunda preocupação em Kiev e Bruxelas, que acreditam que apenas Washington, entre os aliados, tem força para obrigar Putin a parar a guerra. Secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, afirma que os Estados Unidos da América não podem mais solucionar todos os problemas globais. Trump diz que, apesar de não ser fácil lidar com Zelensky, ele acredita que o presidente ucraniano quer encerrar a guerra. Além disso, o político escreve que os Estados Unidos da América são contra promessas de apoio à Ucrânia e condenação da guerra da Rússia, na declaração final. E a tudo isso ainda acrescenta que a conversa entre Trump e Putin mostrou que o fim da guerra na Ucrânia não é esperado em um futuro próximo. Apesar disso, as notícias de hoje se concentram principalmente na suposta declaração de Trump de que está confiante na vitória da Rússia. Mas aqui tudo está longe de ser tão simples se começarmos a ler as fontes originais. Porque há uma nuance na declaração de Donald Trump que, ao que me parece, muitos interpretaram de forma totalmente diferente do que ele realmente disse. Por isso, vamos juntos analisar essa situação. Será que o presidente americano realmente está rejeitando publicamente a Ucrânia e podemos dizer que não há previsão de negociações num futuro próximo? Sou Alexei Petty. Hoje é 21 de maio, vamos falar sobre tudo ordenadamente. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like e comente, por favor. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram Petty News, o link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Vou começar com a notícia que foi publicada hoje pela agência e amplamente divulgada por muitos meios de comunicação. Apesar dos sucessos mínimos do exército russo no campo de batalha, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez avanços diplomáticos significativos alinhados com a agenda do Kremlin. Como aponta a publicação, durante as negociações com seu colega americano, o presidente russo Vladimir Putin tentou ganhar tempo. E ele conseguiu, pois após a conversa telefônica, Trump deu a entender que estava desistindo das exigências de cessar-fogo e das ameaças de sanções contra a Rússia. De acordo com fontes próximas às negociações privadas entre Trump e aliados europeus, o presidente americano sugeriu que acredita na vitória russa, ecoando argumentos do Kremlin. O que causou preocupações entre os europeus de que os Estados Unidos da América pretendem se afastar do compromisso amplamente divulgado de alcançar um rápido acordo de paz. Como escreve, Trump criticou Zelensky diversas vezes, sendo mais notável isso no Salão Oval em 28 de fevereiro. Ao mesmo tempo, não exercendo pressão significativa sobre Putin, como evidencia sua recusa em ameaçar impor sanções adicionais caso Putin se recuse a um cessar-fogo incondicional. Jack Watling, pesquisador sênior de guerras terrestres no Instituto Real de Estudos de Defesa em Londres, disse que o recuo diplomático só beneficia Vladimir Putin. Citação: a Rússia não pode sustentar operações indefinidamente, mas neste momento Moscou acredita que sua influência sobre a Ucrânia aumentará com o tempo. Donald Trump sugeriu que se retiraria das negociações e os militares russos pretendem intensificar suas operações. Essa circunstância causa profunda preocupação em Kiev, que acredita que apenas Washington, entre seus aliados, tem força para obrigar Vladimir Putin a encerrar a guerra. A Ucrânia depende da ajuda militar dos Estados Unidos da América desde os sistemas de defesa aérea Patriot até as informações de inteligência obtidas pelo Starlink. No entanto, segundo Watling, o Kremlin também terá que fazer uma escolha difícil à medida que a guerra continua. Embora a Rússia possa realizar mais 2 temporadas de campanha com sua atual estratégia de recrutamento militar, operações ofensivas adicionais em 2026 provavelmente exigirão uma mobilização compulsória adicional, o que é uma tarefa difícil tanto do ponto de vista político quanto econômico. Bem, tudo se resume ao fato de que Trump acreditou em Putin que ele está pronto para lutar para sempre, como eles afirmam. E é por isso que Trump, supostamente enfatizo, declarou que está confiante na vitória da Rússia. Mas aqui é preciso fazer uma pequena pausa e entender o que a Bloomberg está escrevendo, pois lá há um detalhe interessante que, por alguma razão, muitos não notaram. A questão é que, na mídia, citando a Bloomberg, é reportado que Trump insinuou aos europeus que está convencido da vitória da Rússia.
Na verdade, no texto está escrito que Trump deu a entender que está convencido de que a Rússia está vencendo no momento. Não no futuro, não no geral, mas neste exato momento. Ou seja, ele viu que na linha de frente a Rússia está vencendo. Bem, realmente é preciso admitir que os russos, embora lentamente, mas infelizmente, estão avançando agora na linha de frente. E de fato começaram a prestar cada vez mais atenção a isso na Casa Branca. Mas aqui há um ponto-chave, e novamente é preciso olhar para os dados das operações ofensivas, porque o próprio Bloomberg escreve sobre isso, comparando o ritmo do avanço nos últimos 4 meses e meio de 2024 e nos primeiros 4 meses e meio de 2025, e em média resulta que foram 125 km quadrados por semana naquele ano, o avanço dos russos, e neste ano 41 km quadrados. Ou seja, como você entende, 3 vezes mais devagar. Ou seja, neste mesmo artigo está escrito que os russos estão desacelerando em seu avanço, mas Trump ainda assim diz que eles estão vencendo neste momento. E aqui começa a surgir a lógica, como eu a vejo. Posso, é claro, estar enganado, mas Trump, ao que parece, decidiu simplesmente dar tempo para Putin, para que ele provavelmente conquiste mais territórios e só depois voltar novamente a essas negociações. Ou seja, Trump não conseguiu de alguma forma convencer Putin a sentar à mesa de negociações, mas também não pretende pressioná-lo. Por quê? Porque, como você se lembra, depois da conversa com Putin, ele declarou que a Rússia quer muito realizar um comércio em grande escala com os Estados Unidos da América. Aqui, claro, há questões sobre o que exatamente eles pretendem comercializar. Vamos pensar logicamente. A Rússia, basicamente, vende para o mercado mundial. Não são tecnologias nem alguns produtos, mas sim matérias-primas. Petróleo, gás, talvez alguns metais de terras raras e outros recursos minerais. Ou seja, de fato são matérias-primas. Os Estados Unidos precisam comprar matérias-primas da Rússia? Não. Os Estados Unidos podem vender alguns produtos para a Rússia? Sim, ou seja, de fato. A lógica de Trump é que ele quer conquistar o mercado russo para vender seus produtos lá. Mas o que ele pretende comprar da Rússia é incompreensível. Porque lá é só petróleo, gás e todo o resto, bem, não faz sentido nenhum. Mesmo que hipoteticamente admitamos que a América, de repente, por algum milagre, decida comprar matérias-primas da Rússia, bem, como assim? Transportá-lo por uma distância tão grande é absolutamente irracional. Mesmo assim, não devemos criar ilusões, porque, de fato, o Trump agora, me desculpe, está abandonando a Ucrânia. Por quê? Vamos lá, ponto por ponto. O Trump nunca pressionou o Putin para que ele parasse a guerra. Em conversa com ele, ele nem sequer levantou o tema do cessar-fogo. Fontes estão falando sobre isso agora. Depois da ligação, Trump praticamente desistiu da própria promessa de parar a guerra. A conversa de 2 horas entre Putin e Trump no dia 19 de maio foi tão calorosa que nenhum dos dois queria ser o primeiro a desligar o telefone. É o que os russos estão dizendo agora. Os aliados europeus e as autoridades ucranianas sentiram que foram abandonados, sem explicação, sem posição. Trump e Putin conversaram e depois disso houve um silêncio total. Além disso, os Estados Unidos da América nem tentam mais ser mediadores. Recentemente têm buscado passar essa iniciativa adiante. Eles dizem que seja o Vaticano, talvez os europeus, ou Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, que cuidem disso. Em seguida, Donald Trump propõe que a China seja incluída nessa iniciativa. Ou seja, de qualquer forma, na Casa Branca estão tentando lavar as mãos, se afastar e dizer que essa não é a nossa guerra, como eles chamam. E, eles não querem mais ser intermediários. Após nova conversa com Putin, o presidente dos Estados Unidos da América declarou publicamente que não mencionou os ataques com mísseis contra civis ucranianos durante o diálogo. Isso depois que Trump escreveu no Truth Social que Vladimir deve parar. Mark Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, declarou que os Estados Unidos não podem mais resolver todos os problemas mundiais. Há muitas razões no mundo que merecem atenção, pois coisas terríveis estão acontecendo. Os Estados Unidos da América não poderão resolver todos os problemas. É preciso manter a prioridade nos interesses nacionais. Ele declarou isso nas audiências orçamentárias no Comitê Especializado da Câmara dos Representantes. Em visita, Marco Rubio foi questionado se considera Putin um criminoso de guerra, mas não conseguiu responder. Ele repetiu 3 vezes que esse é o homem com quem estamos tentando negociar. Questionado novamente se Putin é um criminoso de guerra, ele responde que o que ocorre na Ucrânia parece um crime de guerra. Putin é questionado novamente se é ou não um criminoso de guerra. Rubio diz novamente, bem, esse é um homem com quem estamos negociando.
Além disso, segundo Rubio, a administração anterior dos Estados Unidos da América, liderada por Joe Biden, citando, agiu de forma irresponsável ao congelar as negociações com a Federação Russa por 3 anos. Os Estados Unidos da América devem negociar com a Rússia para evitar erros de cálculo e conflitos, mas relações amistosas só acontecerão se as condições mudarem. Continuando, é importante ressaltar que Trump geralmente não faz comentários críticos sobre Putin, mas por outro lado, ele declara que a Ucrânia está pronta para um cessar-fogo. Contudo, é necessário tempo para avaliar os esforços de Kiev, não os de Putin, em busca da paz. E como diz Trump, eu disse, os ucranianos estão prontos para um cessar-fogo e para negociações de paz. E então, a pergunta de esclarecimento se a Ucrânia está fazendo o suficiente para alcançar a paz, o presidente americano respondeu que precisa de tempo para tirar conclusões mais precisas. E a seguir, uma citação do Trump. Eu poderia te responder melhor em cerca de 2 semanas, porque eu não posso dizer nem sim nem não. Essa é a pergunta novamente. A Ucrânia está fazendo o suficiente para cessar fogo? A Ucrânia é a vítima nesta guerra. Continuo citando Trump. Eu acho que Zelensky é um cara forte e não é fácil lidar com ele, mas acho que ele quer parar. É uma coisa muito ruim o que está acontecendo lá. Eu acho que ele quer parar. Mas eu poderia responder melhor a essa pergunta em 2 ou 4 semanas. Eu espero que a resposta seja que ele quer resolver esse problema. Mais uma vez, a culpa recaiu sobre Zelensky, apontado como o culpado da situação. Além disso, agora apareceu informação de que os Estados Unidos da América se manifestaram contra a promessa de apoio futuro à Ucrânia e contra as frases sobre a ilegalidade da guerra iniciada pela Federação Russa. Na declaração do G7, a publicação Político escreve que, na coordenação da declaração conjunta dos 7, surgiram problemas devido à posição da administração de Donald Trump. Washington é contra a inclusão na declaração da frase sobre o apoio futuro à Ucrânia. Além disso, os americanos querem evitar descrever a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia como uma invasão ilegal. Não sei como Trump pretende chamar isso, mas eles querem excluir ao máximo todos esses pontos críticos e declarações críticas em relação aos russos. Além disso, dizem, vamos retirar a promessa de continuar apoiando a Ucrânia. E, para concluir, acrescento mais algumas citações da publicação que dizem diretamente que a conversa entre Trump e Putin mostrou que o fim da guerra na Ucrânia não é previsível. Conversa telefônica entre Trump e Putin interrompeu as tentativas de pressionar a Rússia para uma cessação imediata do fogo. Em vez disso, abriu caminho para a continuação das hostilidades durante longas negociações. Como escreve, a relutância de Trump em pressionar a Rússia por um cessar-fogo indica que ele pode se afastar das negociações, algo que sua equipe já vem sinalizando há várias semanas. Vou citar mais adiante. Pouco mais de uma semana atrás, líderes europeus planejavam, junto com autoridades dos Estados Unidos da América, impor novas sanções contra a Rússia caso ela não concordasse com o cessar-fogo na Ucrânia. Mas, apesar dos apelos de meses de Donald Trump para a cessação imediata das hostilidades, o presidente dos Estados Unidos da América, que uma vez prometeu encerrar a guerra em 24 horas, parece que ele não só se esquivou dos planos europeus, mas também desistiu do próprio apelo por um cessar-fogo rápido. Durante uma conversa telefônica com Trump, Putin conseguiu adicionar um novo elemento de atraso ao processo. A necessidade de cada lado preparar um memorando sobre as condições de um futuro acordo de paz é um passo que pode tornar a Ucrânia vulnerável enquanto as negociações se arrastam. Foi sobre isso que falei em um dos episódios anteriores que, de fato, voltamos ao ponto de partida das negociações. Explique para mim, por que são necessárias novas condições? Por que a Ucrânia e a Rússia vão escrever novas condições para o cessar-fogo se as posições já estão absolutamente claras há muito tempo? Existe uma proposta de Donald Trump com 22 pontos para alcançar a paz na Ucrânia que Witkoff levou para Putin em Moscou e em São Petersburgo, e lá mostrou para ele. Sim, pode-se seguir por esse caminho. Trump propôs e depois recusou tudo. Ele diz, ótima ideia, que a Ucrânia e a Rússia apresentem suas condições para o cessar-fogo, nós as reuniremos e tentaremos encontrar um compromisso entre elas. Ou seja, de fato, todos esses 3 meses de tentativas, na verdade mais de 3 meses de tentativas de encontrar uma solução para o cessar-fogo, vão para o lixo, desculpe, é isso, voltamos ao ponto de partida. Além disso, como observa, após a terceira conversa telefônica de Trump com Putin desde sua posse, já é possível identificar padrões de interação. Os Estados Unidos da América exigem que Putin mostre que leva a sério as negociações de paz.
Em resposta, o Kremlin insiste que a dificuldade de um acordo de paz mais amplo impede a cessação imediata do fogo. Bem, parece que Putin conseguiu oferecer a Trump um resultado intermediário tangível dos esforços de paz de Washington, sem fazer absolutamente nenhuma concessão. Bem, e como indica a sugestão de Trump de que Rússia e Ucrânia terão que negociar um cessar-fogo entre si, isso também sugere uma redução do envolvimento dos Estados Unidos da América nesse processo. E tudo isso levanta dúvidas sobre se um acordo pode ser alcançado pelo menos até o final deste ano. Putin acredita que a Rússia está vencendo a guerra e pode conquistar mais território durante os combates no verão. E só depois disso ela começará a se aproximar da questão das negociações. Trump adotou a posição de que não temos nada a ver com isso, não vamos impor sanções. Eu vou explicar no próximo episódio porque Trump disse diretamente que não haverá sanções. Ameaçaram. Vamos realmente cumprir a ameaça? Não, não vamos. Por quê? Porque essa é a explicação na Casa Branca. Nenhuma ameaça, nenhuma pressão, nada. De manhã vão tentar desculpe e se esquivar e dizer que é melhor que outra pessoa cuide de todas essas questões. Tentamos, não deu certo, seguimos em frente. Deixo reticências aqui, amigos. Escrevam sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o like.